Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes e hoje nós vamos falar sobre as 7 maravilhas da antiguidade. Vamos lá? Maravilhosas obras de arte, ao longo do tempo, tornaram-se ícones da nossa história. Admiradas e reverenciadas por muitos, são de grande beleza e esplendor. Há uma lista de obras artísticas e arquitetônicas que foram erguidas ao longo do tempo e que tem sua origem dedicada a um poeta grego chamado Antípatro, de Sidon. Então, das maravilhosas do mundo antigo, o que foram elencadas na Antiguidade Clássica, apenas as pirâmides de Gizé continuam intactas. Vamos ver agora as 7 maravilhas do mundo antigo. Vamos ver uma a uma. Então, as 7 maravilhas do mundo antigo, elas representam os 7 monumentos considerados mais importantes e belos segundo sua história e arquitetura. Então, eles foram escolhidos pelos gregos da antiguidade. A pirâmide do Egito. As pirâmides do Egito, localizadas em Necópolis de Gizé, são túmulos de pedras construídas durante o período antigo, próximo à cidade de Cairo, no Egito. Então, foram erguidas para abrigar os corpos dos reis do Egito, os faraós. Então, ainda que sejam 123 pirâmides construídas, 3 delas merecem destaques: Quéopolis, Querfens e o Miquelinos. Então, além das pirâmides, as esfinges de Gizé também fazem parte da necrópolis. Então, é uma representação gigante de um ser com um corpo de leão e uma cabeça humana com turbante real. Está voltada para o sentido do sol nascente. Desde as 7 maravilhas do mundo antiga, somente as pirâmides sobreviveram com o passar dos tempos. Então, mais uma das maravilhas do mundo antigo é o jardim suspenso da Babilônia. A imagem aqui contém como era essa arquitetura. Então, no jardim suspenso da Babilônia, reunião de alguns montes artificiais construídos na cidade da Babilônia, atual Iraque, às margens do rio Eufrate. Em pedido do rei Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C., e que supostamente construiu para uma mulher amada. Reza a lenda que sua mulher, nascida entre terras montanhosas, sentia muito saudade de sua casa e do relevo montanhoso. Até hoje, não foi comprovada sua existência. Alguns historiadores acreditam que se trata de um local mítico, o qual foram mencionados em alguns textos antigos. Então, os jardins suspensos da Babilônia são descritos como um palácio, com grandes terraços e com belo jardim oriental, formado por fontes e diversas plantas. Como também uma das belezas do mundo antigo, nós temos a estátua de Zeus em Olímpia. Então, durante o período da Grécia Antiga, foi erguida uma estátua na cidade de Olímpia para o senhor dos deuses e dos homens que habitava o Monte Olímpio, o Zeus. Construída pelo escultor grego Fidias, por volta de 430 anos antes de Cristo. A estátua no Templo de Zeus possuía de cerca de 15 metros de altura, sendo formada por matérias nobres como ouro, marfim e mármore. A estátua de Zeus foi considerada o monumento mais belo, perfeito e importante para os gregos na antiguidade. Foi destruída após um terremoto que ocorreu supostamente no século XIII. Mais uma
das maravilhas da antiguidade, nós temos o Colosso de Rhodes. Então, uma imensa estátua do deus grego do sol, o Hélio, construída entre 293 a.C. e 280 a.C., pelo escultor grego Carese de Lindos, na Ásia Menor, mais precisamente na ilha de Rodos, na Grécia. No mar Egeu, a estátua foi feita de bronze. Possuía cerca de 30 metros de altura e pesava 70 toneladas. Estava posicionada na entrada do porto e, portanto, quem entrava na cidade via sua imponente figura. A estátua tinha uma perna posicionada em cada margem e em sua mão direita segurava uma tocha para guiar os barcos durante a noite. Foi destruída por um terremoto que atingiu o local, tendo sobrevivido cerca de meio século. Também considerado como uma das belas artes da antiguidade, nós temos o Templo de Diana, também conhecido como o Templo de Artemis, em Éfeso, a atual Turquia. É considerado o maior templo da antiguidade. Esse templo majestoso foi erguido no ano de 550 a.C., em nome da deusa romana da lua, da caça e da castidade Diana, deusa grega Artemis. No entanto, ele foi destruído em 353 a.C. por Herostrato, que tinha o objetivo de ser lembrado como incidentário do templo. Com 91 metros de comprimento por 45 metros de largura aproximadamente, foi construída em mármore. Também, gente, como considerado também umas maravilhas da antiguidade, nós temos o Farol de Alexandria, que foi construída pelo arquiteto grego Sostrato de Síndaro por volta de 250 anos antes de Cristo. Então, o Farol de Alexandria ele está localizado na ilha do Farol de Alexandria, no Egito. Feito de mármore, possui cerca de 150 metros de altura e servia de auxílio para as embarcações. Já o mausoléu de Alencarço foi um grande túmulo construído no ano de 353 a.C. para o rei persa chamado Malsolo. Foi desenhada pelos arquitetos Satiro e Ptis e os escultores Briaxes, Escopas de Pardos, Leucares e Timóteo. O mausoléu, com cerca de 45 metros de altura, foi construído em mármore, bronze e ouro na cidade de Helicarnasso, atual Turquia. Atualmente, ele se encontra em ruínas, visto que fora afetado por diversos terremotos. E aqui, gente, vocês podem observar individualmente o que foi cada monumento desse, o que foi cada preciosidade dessa construída com tanto... Tudo tinha um objetivo, né? Na verdade, cada um deles tinha uma função. Cada ele, como vocês podem ver na discriminação de cada um, tinha a sua referência, tinha a sua objetividade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido esses monumentos antigos, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima.